Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, eu sou o fellow do primeiro ano de Retina in Vitro aqui da Unicamp. Apresentei a aula passada sobre biomarcadores e fiquei agora com esse tema de atualidades no tratamento do edema macular diabético. Muito da aula passada a gente vai usar hoje, mas aí eu vou detalhando ao longo do avanço da aula. Então, a retinopatia diabética, eu trouxe esse slide aqui para a gente só resumir o que acontece para a gente chegar no edema, que é o foco da nossa aula hoje. A gente sabe, pelo estudo da retinopatia diabética, do diabetes mellitus, que os estados de hiperglicemia sustentada levam a um estádio de estresse oxidativo no paciente, com aumento de vários marcadores inflamatórios, várias substâncias que levam à proliferação angiogênica, que, em suma, no final da cascata, vão levar a uma disfunção endotelial e perda da barreira hematorretiniana nos capilares da retina interna. Fazendo isso, a gente sabe que a isquemia prolongada e esse estado de inflamação crônica prolongada levam aos achados que a gente encontra, os achados clínicos que a gente evidencia na retinopatia diabética, entre eles o que a gente vai estudar como alvo da aula, esse extravasamento, né, do líquido do intravascular para o interstício, o edema macular diabético. Então, aqui essas duas figuras para ilustrar isso. O edema macular diabético acontece quando há o aumento da permeabilidade vascular e o endotélio perde essa função de barreira. E o que a gente observa na prática é o extravasamento desse conteúdo para o interstício, que leva a imagens parecidas com essa no CT, B estrutural, com cistos intrarretinianos, acúmulo de fluido subretiniano, exudatos duros e todos esses outros achados. O edema macular diabético, no início do seu estudo, existia uma classificação clássica proposta pelo ETDRS em meados da década de 80, 90. Então, o ETDRS, no seu artigo 9, ele levava em conta, para o diagnóstico do edema macular diabético, o aspecto fundoscópico. Só que a gente sabe que, com o advento da tecnologia de obtenção de imagem por OCT, surgiu essa classificação que a gente mais utiliza hoje, que é a classificação tomográfica, que utiliza esses biomarcadores de imagem que a gente comentou vários deles na aula passada. Então, presença de cistos intrarretinianos em azul, fluido subretiniano em vermelho e espessamento retiniano global no colchete em amarelo. Essa imagem eu trouxe porque hoje, com o advento dessa tecnologia, se tornou mais comum a gente caracterizar o edema que envolve o centro e o edema que não envolve o centro. Então, praticamente, basicamente, todos os aparelhos de OCT eles têm esse display do mapa de calor, que faz essa marcação de 1 milímetro foveal, que a gente consegue perceber onde é que está esse ponto de elevação do edema em relação à fóvea, né? Então, quando ele não afeta o centro, e quando ele afeta o centro, isso muda a classificação, são os que mais afetam a acuidade visual final, são esses, por exemplo, de baixo, que afetam o centro da fóvea. O critério de corte, ele depende muito do aparelho de OCT que vai ser utilizado, e para dois aparelhos que são muito comuns na nossa prática, eu trouxe os valores de corte para essa espessura retiniana ser considerado um edema clinicamente significativo. 290 na mulher e 305 no homem, quando a gente considera os cirros, e 305 na mulher, com 320 micras no homem, quando a gente considera o spectralis. Falando agora propriamente das modalidades clássicas de tratamento que a gente tem para edema macular diabético. Foi um desafio para fazer essa aula, conseguir resumir todas elas e ainda falar das atualidades, mas eu acho que ficou um esquema legal para a gente não deixar nada passar. Então, a gente tem a fotocoagulação, a laser, o uso de antiangiogênicos, o uso de corticoides intravítreos, e eu ainda trouxe mais três para a gente comentar, que é a fotobiomodulação, o PDS e o tonabersat. Começando pela ordem, então, falando de fotocoagulação, era o tratamento padrão ouro na década de 80, quando o objetivo era simplesmente impedir a progressão da perda visual, não o ganho de linhas de visão. Então, o ETDRS, agora falando daquela classificação mais antiga e clássica, ele trouxe essa etiologia, essa entidade que era o edema clinicamente significativo, para poder direcionar o tratamento com laser. Então, o que ele classificava como edema clinicamente significativo? Ele tinha que possuir pelo menos uma dessas três características. O espessamento dentro de 5 micra da fóvea, não espessamento, mas exudatos duros no 5 micra, o espessamento podendo ser extrafoveal, fora desses 500 micra,
ou um edema que medisse mais ou menos o diâmetro disco óptico, né, o tamanho da papila, 1.500 micra, estando qualquer parte desse edema em contato com esses 500 micra do centro foveal. Então, eu coloquei essa foto ao lado para a gente entender que, por essa classificação, a gente percebe que tem a presença, é uma classificação filoscópica, né? Tem a presença dos ectodatos duros e alguns deles, inclusive, estão contidos nesses 500 micrômetros mais ao centro da fóvea. E a foto de baixo mostrando o laser focal como tratamento proposto para a época. O que a gente sabe hoje? Que o uso de protocolos antiangiogênicos para o tratamento do edema macular em si, e não para o uso na retinopatia diabética, se mostrou superior ao tratamento com laser padrão imunoterapia. Só que há evidências de que a fotocoagulação sublimiar micropulso, que é aquela que usa uma potência menor, que a gente não consegue nem ver na fundoscopia ou na angiofluorescenografia, e com essa tecnologia do micropulso, que não usa o laser, que tem aquele Dutch cycle, né, do ciclo de trabalho, que ele tem períodos de on e off, ela, em alguns estudos, foi comparado, né, ao laser padrão e foi considerada não inferior ao laser padrão de argônio. E alguns estudos mostraram que seu uso combinado à terapia de anti-VEGF pode ser capaz de reduzir o número de injeções necessárias. Existe ainda o benefício do uso da fotocoagulação em pacientes que possuem esse biomarcador que eu comentei na aula passada, que é o TELCAPS, os capilares telangiectásicos. E a presença de edema refratário aos anti-IGF por conta da presença desses TELCAPS, o tratamento preconizado é o laser. E, por fim, parece haver um potencial benefício da modulação da informação e remodelamento retiniano, mas alguns estudos mais prospectivos, com desenho melhor, são necessários para evidenciar esse potencial benefício. Essa foto aqui eu trouxe para mostrar como é que funciona essa questão do micropulso, né? Do laser micropulsado. À esquerda, o ciclo de trabalho contínuo do laser, acho que dá para ver meu mouse, né? Aqui nesse eixo vertical a potência e na horizontal o tempo do laser. Então o laser era ativo em todo o momento que a gente aperta o pedal, né? E no lado direito aqui nesse gráfico mostrando que tem períodos de on e off que podem funcionar, que podem levar menos dano à retina com menos efeitos colaterais, mantendo, pelo que os estudos mostram, o benefício do controle do edema. Aqui são esses dois estudos com N de 40 e N de 54 que mostraram cada um deles o seu desenho específico, mas concluíram, né, que quando o laser, em conjunto com os antiangiogênicos, ele conseguia não só ser equivalente à monoterapia com antiangiogênicos, sem levar a malefícios, como também diminuir o número de injeções necessárias para manter o edema em remissão. É uma coisa que talvez seja um alvo de estudo mais para frente, de estudos mais desenhados, né, mais prospectivos, etc. Agora, sobre os anti-VEGF. Eu vou falar dos 5 que a gente tem disponíveis hoje na nossa prática, e depois os estudos que embasaram o uso de cada um deles na atualidade. Então, a gente tem o bevacizumab, o nome comercial Avastin, é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado IgG1, de peso molecular 149 kDaltons. Ele foi um medicamento que era utilizado inicialmente para o tratamento de vários tipos de câncer, e se percebeu em alguns pacientes que possuem retinopatia diabética, e principalmente com edema diabético, que eles melhoravam do edema com o uso da medicação. Então, ela é uma medicação anti-VEGF que se liga a todas as isoformas e inibe a sua ação. Ele tem um benefício em relação aos outros de ser de baixo custo, e seu uso é considerado ainda na oftalmologia como off-label. Ranibizumab, o nome comercial Lucentis, é um fragmento de anticorpo, já não um anticorpo completo, é um fragmento monoclonal recombinante de 48 kDaltons. Ele inibe a isoforma do VEGF-A, então ele é mais seletivo, e foi aprovado pelo FDA em 2012 para o uso no edema macular diabético. O aflibercept, o nome comercial Eylea, ele é uma proteína de fusão recombinante, então já muda o mecanismo de ação, 115 kDaltons, contém porções de domínios extracelulares dos receptores 1 e 2 do VEGF humano e inibe as isoformas VEGF-A, B e o fator de crescimento placentário. Ele foi aprovado pelo FDA em 2019 para uso no edema macular diabético. Temos ainda o brolucizumab, nome comercial Beovu, que é um fragmento de anticorpo de cadeia única, de todos ele é o que possui o menor peso molecular, de 26 kDaltons. Isso é interessante porque no mesmo volume de droga a gente consegue administrar mais medicamento, é o que os estudos tentaram mostrar, que talvez ele pudesse apresentar um mecanismo de ação
com um efeito prolongado da dose, né? Se liga ao VEGF-A, inibe sua ação e foi aprovado pela FDA em 2022. E, por último, o faricimab, Vabysmo, ele foi o primeiro anticorpo biespecífico aprovado para seu uso oftalmológico, inibindo tanto o VEGF-A como a angiopoetina 2, sangue 2, 149 kDa e aprovado pelo FDA em 2022 para o uso no edema macular diabético. Aqui começa um pouco de confusão, né? Porque tem tantos estudos, tantos desenhos que embasaram o uso desses anti-VEGF que a gente fica até um pouco confuso. Para conseguir entender melhor cada um deles, eu trouxe esse quadro em que eu tentei elencar para cada droga, né, os principais estudos que embasaram o uso daquela droga e que compararam o seu uso ao padrão ouro da época e às outras drogas que foram surgindo em diante. Então, a gente vai falar de cada um deles, a começar pelo Avastin, e eu vou colocar ao lado do estudo a principal conclusão que esse estudo tirou. Falando do Avastin, então, o protocolo H do DRCR-NET, ele evidenciou que não teve diferença entre as doses de 1,25 e 2,5 miligrama do uso do Avastin, e mostrou ainda que o intervalo com maior benefício para o uso dessa droga era de 4 semanas, mostrando então que não era uma droga que a gente conseguiria tanto benefício estendendo o tratamento para mais que 4 semanas. O estudo Bolt, em 2012, ele evidenciou uma superioridade anatômica e visual, ou seja, tanto em linhas de visão quanto na diminuição da espessura da retina como um todo, no OCT, do Avastin em relação à fotocoagulação. E aí, em 2015, o protocolo T, eu coloquei aqui no Avastin, mas ele foi, na verdade, um estudo que teve um desenho que buscou comparar as três primeiras drogas, o Eylea, o Lucentis e o Avastin, e ele evidenciou uma superioridade do Eylea em relação ao Avastin no segmento de 1 e 2 anos, e uma superioridade do Eylea no primeiro ano do estudo, porém, no segmento ao segundo ano, uma equivalência nessas duas drogas, tanto anatômica como funcional. E o protocolo AC foi um estudo com um desenho que procurou comparar a monoterapia com a Eylea e o início da terapia com a Avastin com a mudança para a Eylea só caso fosse necessário. Então, o que esse estudo tentou entender e ter um valor custo-eficaz, né, já que o Avastin é uma droga mais barata, foi se haveria diferença no desfecho de acuidade final ou anatômico, se tinha diferença entre eu começar tratando com a Avastin e só trocar para o Eylea caso fosse necessário, ou monoterapia com a Eylea, não importasse qual fosse o caso, injeções fixas. E o que o estudo mostrou, eu vou mostrar mais para frente quando a gente estiver falando dos edemas refratários, é que não houve diferença significativa entre os grupos no segmento de 2 anos. Agora, falando dos estudos que basaram os do Lucentis. A gente teve o RISE e o RIDE, que foram estudos em 2012, que mostraram a superioridade do Lucentis na aplicação mensal em relação a injeções placebo. E o que o estudo também percebeu que foi interessante é que retardar o tratamento naquele grupo que recebeu as injeções simuladas acarretou menor ganho de visão final, mostrando que talvez o ideal fosse, assim que diagnosticado, iniciar o tratamento do edema macular diabético, aquele que afeta o centro da fóvea, né? O estudo Restore, em 2014, ele mostrou a superioridade tanto anatômica como visual do Lucentis em relação à fotocoagulação. O protocolo I do DRCR-NET mostrou uma superioridade do Lucentis em relação à fotocoagulação isolada ou em conjunto com a triancinolona. Teve um braço do estudo que comparou o Lucentis isolado, o Lucentis com uso associado à triancinolona e o uso associado à terapia com laser. E ele mostrou ainda que 1/3 dos pacientes mantinham edema macular refratário. Foi um dos estudos que foi utilizado como base para a gente entender o que é essa entidade, edema macular refratário, e como atuar no seu tratamento. E mais para frente, 2 anos após, no estudo RETAIN, foi o primeiro estudo que mostrou a não inferioridade do tratar e estender em relação ao esquema PRN e em relação também ao esquema fixo, no sentido no uso do Lucentis, né, e no sentido de melhora da acuidade visual e anatômica da retina. Então, foi a primeira evidência que a gente teve de talvez potencialmente estender o tratamento e diminuir o burden, né, a necessidade de idas do paciente ao consultório para realizar as injeções. O protocolo eu já expliquei aqui embaixo, que foi aquele estudo que comparou as 3 drogas. E agora, falando do Eylea. O estudo da 20, em 2011,
foi o estudo que mostrou a superioridade, tanto anatômica como visual do Eylea em relação à fotocoagulação. Alguns anos depois, 2015 e 2016, o VISTA e o VIRD mostraram que tanto a dose, a aplicação do Eylea em intervalos fixos de 4 como de 8 semanas possuiu benefícios similares. Então, não mostrou diferença entre os grupos, mostrando que a gente tinha, então, agora uma droga que a gente conseguiria estender o tratamento, fazer mais injeções mensais, bimensais, às vezes até 12 semanas. E, num braço do estudo, principalmente nesse que foi adotado em intervalos menores, se mostrou com maior evidência, né, a regressão da retinopatia diabética. A gente sabe hoje que o anti-VEGF ele pode ser utilizado tanto para o tratamento do edema macular, propriamente dito, como da retinopatia diabética proliferativa. Esse estudo Endurance, em 2018, ele foi uma extensão do VISTA. Ele procurou entender se o uso do esquema PRN por 2 anos se mostrava inferior ao esquema fixo. E o que ele mostrou foi que não, que a gente pode sim tratar o paciente no esquema PRN, ou seja, só quando forem evidenciadas alterações, piora de linhas de visão, piora do edema. Só que o que acontece? Esse estudo também mostrou que em 10% desses pacientes que foi adotado o esquema PRN, apesar de não haver piora das linhas de visão, houve piora da retinopatia diabética. E o protocolo V, ele foi um estudo que tentou, que foi desenhado para saber se os pacientes que possuíam boa visão, aqueles pacientes com visão maior que 20/25, mas que possuíam talvez um edema que não afetava o centro, ou então uma retinopatia diabética ainda sem edema macular, vale a pena tratar esses pacientes? Foi o que esse estudo buscou investigar. Ele comparou a Eylea, monoterapia, laser e monoterapia, ou observação nesses pacientes com retinopatia diabética e visão boa. O que esse estudo evidenciou foi que não houve benefício em tratar esses pacientes com boa visão. Então, hoje, a principal fonte de evidência mostra que o tratamento só deve ser realizado quando tem realmente clínica, baixa de visão ou um edema que afeta o centro visual visto ao CT. Agora, falando do brolucizumab, o BU. Esses dois estudos pivotais, Castro e Kite, eles mostraram que o brolucizumab ele não era inferior ao aflibercept para atingir a menor acuidade visual. E não só isso, mais de 50% dos pacientes do grupo que fez o brolo se mantiveram com intervalo mínimo de 12 semanas, necessidade de 12 semanas de tratamento só. Alguns chegaram até 16, mas a maioria se manteve mais de 50% em 12. E mostrou também que a presença e quantidade do fluido sub- ou intrarretiniano foi bem menor no grupo BUV. Ou seja, que além de ser não inferior no desfecho funcional, visual, eles se mostravam uma medicação que secava mais a retina. Só que o estudo também viu que houve, com o uso do brolucizumab, no braço que fez brolucizumab, maior incidência de efeitos adversos graves. Inflamação ocular, vasculite retiniana oclusiva. E isso é um motivo de preocupação para o uso dessa droga. O perfil de segurança dela ainda não está completamente esclarecido. Esse estudo, o Castro e Kite, ao final, evidenciou, às vezes, até 4 vezes mais em relação ao braço que fez o Eylea, desses eventos vasculares que são graves. Então, é uma droga que ficou difícil a gente definir o perfil de risco dela, mas estudos são necessários. E, por último, os estudos que embasaram o uso do vabismo. A gente teve, em 2019, o Boulevard, que mostrou que houve um ganho médio de visão superior ao Lucentis, do faricimab, e a ausência de efeitos adversos graves, como, por exemplo, isso que eu acabei de comentar, de retinite oclusiva, de vasculite, inflamação intraocular. Não houve efeitos graves no segmento de 24 semanas. E já em 2022, no ano passado, esses dois estudos, Yosemite e Rhine, eles evidenciaram que o faricimab se mostrou não inferior em relação à visão, em comparação ao aflibercept no segmento de 1 ano, se mostrou superior em relação à anatomia, ou seja, secou mais a retina no segmento de 1 ano, e mais de 70% dos pacientes tratados com essa droga teve intervalos mínimos de tratamento maiores ou iguais a 12 semanas, sendo que a maior parte deles, 50%, maior ou igual a 16 semanas. Então, uma droga com perfil de risco interessante e uma dose para tratamento com uma frequência de injeções menor em relação aos seus pares, né?
Resta saber como é que vai ficar aí o que os outros estudos vão mostrar, se vai manter o perfil de risco, se não vai ter nenhuma outra complicação. Aqui é o estudo original, foi publicado no Lancet, do Yosemite e do Ryan, mostrando esse estudo de fase 3, que comparou essas duas drogas. Aí eu trouxe ainda um pouco mais atual também, que é esse o PDS, o Port Delivery System, que é um sistema que é implantado na esclera para a liberação lenta do ranibizumab, e a proposta dele é de que seja usado com intervalos um pouco mais longos, de 6 meses, para evitar esse número de idas para realizar as injeções, e com a possibilidade de realizar um refil sem um novo procedimento, para poder encher essa ampola do medicamento. Existe esse septo que possui uma entrada para uma agulha fina que a gente consegue realizar o abastecimento da droga, e ele vai liberando lentamente o ranibizumab, segundo os estudos, os últimos, com a necessidade de refil a cada 6 meses. As análises parciais não mostram inferioridade do Susvimo, que é o nome desse dispositivo comercial, em relação ao Lucentis. E ainda, só que o que acontece? Como é um dispositivo que é implantado com um procedimento cirúrgico nessa área da esclera, e como o Rafael bem mostrou na aula dele, veio à tona complicações que não eram relacionadas antes ao uso dos anti-VEGF injetáveis, né? Como, por exemplo, ifema, retração ou erosão conjuntival, deslocamento do implante para a cavidade vítrea e alguns casos até de endoftalmite. No estudo com a DMRI foi mostrado 1 ou 2 casos de endoftalmite. Eu trouxe esse gráfico para a gente perceber a comparativo do ranibizumab nessa linha azul e do PDS nessa linha roxa em relação ao potencial de acuidade visual final. O estudo já esperava que, logo após o implante do Susvimo, houvesse uma perda. Então, essa perda inicial que ela é esperada em relação ao baseline, só que a gente percebe ao final do estudo, no 64 semanas que os pacientes foram seguidos, não houve inferioridade em relação à outra droga, né? E aqui é o gráfico que mostra a redução da espessura retiniana, também mostrando que teve uma equivalência das duas drogas. E aqui uma tabela mostrando as complicações, aquelas que eu falei, por exemplo, complicações que antes não eram notadas na injeção intravítrea de anti-VEGF, e que apareceram aqui com o uso desse dispositivo, por exemplo, erosão conjuntival, retração conjuntival. Nesse estudo, ele não foi, nesse estudo de fase 3, chama Pagoda, não foi evidenciado nenhum caso de endoftalmite e unusual, né? Foi evidenciado um episódio de endoftalmite no braço que fez o ranibizumab. E aí, falando um pouco sobre essa entidade do edema macular refratário, porque o que acontece? A maioria dos pacientes, a gente sabe hoje que o tratamento padrão ouro para o edema macular diabético é o anti-VEGF, só que tem muitos pacientes, alguns estudos apontam taxas que chegam de 30% a 60% de pacientes que eles não respondem tão bem ao uso dos anti-VEGF, que persistem com edema que é clinicamente significativo, que ele é central, que continua abaixando a visão. São aqueles pacientes que a gente considera os não respondedores, né? São bem comuns na prática e tem alguns estudos que buscaram evidenciar qual que é a razão e quais são as condutas que a gente pode seguir nesses pacientes que apresentam esse edema refratário. Então, o que a gente sabe hoje? Que a maioria mostra que mesmo com tratamento otimizado, mesmo com intervalos fixos, mesmo com a doença, o diabetes contido, alguns pacientes mantêm um edema que não responde ao anti-VEGF, nessas taxas que variam de 30% a 70%. E no cenário de vida real, fora dos ensaios clínicos, essa taxa provavelmente é maior, fora de um cenário controlado, né? E o difícil para a gente caracterizar a patogênese do edema refratário é que falta consenso para definir o que é a refratariedade ao tratamento, ou seja, quantas injeções eu considero para considerar a refratariedade, qual a espessura mínima ou máxima retiniana que eu considero para diagnosticar a refratariedade. Então, não há consenso na literatura. Essa revisão sistemática que eu mostrei agora há pouco, a maioria dos estudos considera como refratário um edema que não tinha espessura retiniana central, maior a 300 micrômetros, ou redução de espessura com o uso de anti-VEGF
inferior a 10% após 3 a 6 injeções. Então, a maioria dos estudos, apesar de não ter um padrão, né, usou esse critério. Há evidências de que a resposta inicial ao tratamento, ou seja, se logo após as 3 injeções o paciente ele teve uma boa resposta, uma resposta moderada ou uma resposta ruim, o padrão dessa resposta está diretamente relacionado ao desfecho visual final. E esse argumento favorece, portanto, a troca do medicamento, a troca da estratégia, caso ela não esteja funcionando, em situações de refratariedade. Foi uma das coisas que o protocolo T do DRCR-NET tentou estudar também. Tem pacientes que respondem muito bem nos primeiros 3 meses de injeção, e tem outros pacientes que não. Talvez nesses pacientes que não respondam tão bem, valesse a pena a gente realizar o switch da droga, ou por outro anti-VEGF, ou por outra modalidade terapêutica, seja laser ou corticoide. A maioria dos estudos avaliados nessa revisão apresentou melhora anatômica e visual com switch, porém o nível de evidência é baixo, porque são estudos retrospectivos, em sua maioria, com populações heterogêneas e segmento não padronizado. Vale ressaltar ainda que a importância do controle sistêmico de outras comorbidades relacionadas ao diabetes é primordial. Às vezes é um paciente que ele não está com o diabetes controlado, está fazendo picos de hiperglicemia, e mesmo com tratamento antiangiogênico otimizado, ele não vai resolver aquele edema, se ele não estiver controlando a glicemia, né, controlando a doença de base. Boa parte dos edemas refratários regride, pelo menos parcialmente, com a continuidade das injeções. A gente não sabe dizer exatamente por que isso acontece, então, mas pode ser uma estratégia válida. Só esperar continuar com as injeções, não trocar o medicamento, não trocar a estratégia. Em alguns casos, alguns edemas eles tendem a regredir pelo menos parcialmente. Porque a gente tem essa opção, né? Não tem receita de bolo, não tem um guideline específico. A gente pode tanto manter o tratamento como realizar o switch para outro anti-VEGF ou para um corticoide intravítreos, se for o caso. A gente vai discutir mais na frente o tratamento com corticoides. Então, esse aqui é o protocolo AC do DRCR-NET, que tentou mostrar se há diferença entre os grupos quando eu realizo a monoterapia com a aflibercept ou inicio com bevacizumab e realizo o switch só quando há piora do edema, quando há refratariedade. E o que esse ensaio mostrou foi que entre os dois grupos, no segmento de 2 anos, não houve diferença entre os desfechos de acuidade visual final. Isso é uma notícia boa e ruim, né? Porque é boa no sentido de que esse estudo é uma das provas que mostram que o bevacizumab, que o Avastin, é uma boa droga, comparada aos seus pares, é uma droga mais barata e é uma droga que funciona, só que a gente fica sem... É um estudo que mostrou que a gente perdeu um pouco da evidência em realizar o switch medicamentoso em edemas que são refratários, né? Claro que outros estudos têm que ser realizados, tudo, mas ainda não há consenso sobre como que a gente trata o edema refratário. E aí eu puxei o gancho falando desse artigo para poder falar de corticoides, porque uma das possibilidades terapêuticas, um dos cenários em que a gente pode usar corticoide no edema macular diabético é justamente na refratariedade. Então, a gente vai falar um pouquinho dos corticoides. O que a gente sabe hoje? Que além do componente vascular, que é mediado pelo VEGF, com essa proliferação de neovasos, extravasamento vascular, existe um componente de inflamação crônica no diabetes mellitus, que é responsável pode ser responsável tanto pelo surgimento como pela manutenção do edema macular diabético. E parece haver uma íntima relação do tempo de doença do diagnóstico e a responsividade aos agentes, no sentido de que em fases mais precoces do diagnóstico do edema macular, o paciente ele parece ser nos estudos mais responsivo aos anti-VEGF. E quando essa doença vai cronificando, às vezes sem tratamento, com o aparecimento de outros achados, que a gente vai ver um pouco mais à frente, parece ser mais responsivo aos corticoides. Então, alguns estudos buscaram entender isso. E o que a gente sabe hoje sobre o uso de corticoide? Devido à associação do uso crônico dos corticoides e patologias oculares potencialmente graves, como catarata e glaucoma, o seu uso como primeira linha de tratamento é restrito para edema macular. Mas alguns estudos sugerem que pode existir a capacidade de predizer a resposta ao uso de corticoides utilizando biomarcadores de imagem. Alguns desses a gente conheceu na aula passada, e aí tem 2 estudos principais, recentes, de 2022, que buscaram entender como que a gente consegue tratar esses edemas refratários, quais são
as ferramentas que a gente pode lançar mão para tratar os edemas refratários e, em particular, qual que é o papel dos corticosteroides no tratamento dos edemas maculares refratários. Então, essa tabela que eu tirei desse primeiro estudo, ela mostrou que existem alguns achados no OCT modo B estrutural que predizem para a gente, com um certo nível de evidência, mostrado nessa última coluna aqui, com 3 símbolos mais, né, com nível de evidência maior, que conseguem predizer, talvez, pacientes que sejam mais responsivos ao uso de corticoide, seja em monoterapia primária ou seja como suíte precoce. Então, por exemplo, a presença de cistos intrarretinianos largos, maior que 250 micrômetros. O estudo mostrou que é um preditor de melhor resposta para o uso de corticoide. A presença dos HRF, né, dos Hyperreflective Foci, esse estudo também mostrou que há uma associação deles com uma melhor resposta com o uso de corticoides e um nível de evidência bom. Aqui, presença de fluido subretiniano, se o edema é agudo, o estudo mostrou, tendeu a mostrar pelo menos, que há uma resposta melhor com o uso de antiangiogênicos. Mas se é um estudo mais crônico, com mais de 3 anos de diagnóstico, mostrou que talvez haja melhor resposta com o uso dos corticoides. E aí os outros, com um nível de evidência menor, mas talvez mais estudos sejam necessários para a gente conseguir visualizar essa associação com mais clareza, né? Os biomarcadores, de como eles podem responder às diferentes ferramentas que a gente tem no arsenal. Então, o que a gente sabe, em resumo, dos corticoides, é que o atual nível de evidência aponta para um benefício potencial do uso do corticoide nos seguintes cenários: edema macular de evolução crônica, ou seja, do diagnóstico maior que 3 anos, na maioria dos estudos. Edema macular refratário ao uso de anti-VEGF por 3 a 6 meses, em contexto que não for optado por suíte para outro anti-VEGF, a gente pode, quem sabe, utilizar, se não houver contraindicação, o corticoide intravítreo. A presença de biomarcadores no diagnóstico ou ao longo da evolução que favoreçam uma resposta melhor ao uso dos corticosteroides, por exemplo, os HRF, né, que a gente viu agora há pouco nessa outra tabela, e ainda considerar em pacientes que são pseudofásicos e que não têm glaucoma de base, então não tem catarata para ser formado e também não tem um risco aumentado de ter aumento de pressão por descompensação da doença, né? Aqui são as opções que a gente pode lançar mão para uso intravítero, né? A triancinolona, que é off-label para o seu uso intravítero, oftalmológico, o Urdex, que é o implante de dexametasona, e o Iluvien, que é fluticasona, se não me engano, que é um injetável que não possui, que a gente não tem aqui no Brasil, mas é uma das opções terapêuticas também dentro dos corticoides. Falando um pouquinho daqueles extras agora, coisas mais atuais, coisas para ampliar o arsenal terapêutico. A fotobiomodulação teve um estudo, que foi o protocolo AN do DRCR-NET, que buscou evidenciar se... porque tem o uso da fotobiomodulação em alguns outros tipos de doença, que parece que reduz o estresse oxidativo, reduz a morte celular por apoptose, em alguns casos acelera a cicatrização tecidual. Então, teve esse estudo, esse protocolo AN, buscou entender se tem a aplicabilidade e qual que é o perfil de risco desse procedimento em uso oftalmológico, mais especificamente no edema macular diabético. E o que é a fotobiomodulação? Basicamente é expor a retina do paciente a comprimentos de onda que variam de 630 a 900 nanômetros, ou seja, espectros de frequência mais para o infrared. O que esse estudo mostrou? A conclusão do protocolo AE do DRCR-NET, que apesar de ser bem tolerado e possuir um perfil de risco relativamente seguro, não mostrou evidência do uso da fotobiomodulação para o tratamento de edema. Então, ainda é uma terapia que carece de estudos, né, para identificar melhor se tem benefício ou não, mas não parece ter tanta esperança em relação a ela. E, para finalizar, mais um protocolo do DRCR-NET em andamento busca estudar uma droga que ela inicialmente foi usada e testada para tratar pacientes e fazer profilaxia de enxaqueca. É um estudo que está em andamento, do DRCR-NET, e busca estudar essa droga, que é uma droga oral, de relativo baixo custo, estudado para profilaxia de enxaqueca, que tem como alvo esses hemicanais de conexina, o CX43, que é uma proteína que se encontra em estados de inflamação, principalmente inflamação crônica e arrastada, super expressa. E ela é um mediador, é um sinalizador
que aumenta a presença de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1-beta, 18, TNF-alfa, interleucina 6, 8, e o VEGF. E esse protocolo, a N do Diarcinet, tá em andamento ainda, está em fase de recrutamento. É um estudo de fase 2 que busca entender se essa medicação tem benefício para o seu uso no edema macular diabético. Se vingar, né, o uso dessa medicação vai ser muito interessante para enriquecer o arsenal, porque é uma droga de baixo custo, uma droga oral, talvez em associação com as que a gente já tem, né? Mas mais estudos são necessários para a gente ter uma ideia melhor de como é que vai funcionar. Hoje, basicamente, o que a gente tem? O que os estudos estão buscando, né? Cada vez mais drogas que tenham um tempo de atuação maior e que, em associação, sejam suficientes para tratar esses edemas refratários. É o que a maioria dos estudos tenta comparar agora. Essas foram minhas referências. Muito obrigado, pessoal.